Boa noite. Que a gloriosa presença do Senhor esteja com todos vocês e que a alegria do Senhor preencha seus corações essa noite. Que possamos com alegria dar ao Senhor o culto que Ele merece. Pedir que os irmãos se coloquem de pé para primeiramente nós começarmos a louvar ao Senhor com cântico antes do sol nascer. Vocês acompanhem comigo a leitura bíblica em Salmos 143, 8, 9 e 10, que diz: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. E quando a gente lê esse texto desde o comecinho, a gente vê que Davi está passando por uma situação muito difícil, né? Ele fala que os inimigos pegaram por ele, perseguiram, esmagaram no chão, botaram para morar nas trevas, onde eles falam assim, como os que muito morreram, e ele fala, olha, meu espírito está desanimando, meu coração está em pânico. Então a gente vê que é uma situação que talvez muitos de nós talvez já passamos por ela. Mas ele fala, olha, mas eu me relembro dos tempos antigos e eu medito em todas as obras do Senhor. E ele considera aquilo que Deus faz. E às vezes nós estamos assim como Davi. E muitas vezes nós temos a liberdade de, quando nessas situações a gente pode reclamar, às vezes a gente murmura, às vezes fica triste, às vezes fica deprimido. Mas ele dá uma solução que a gente sabe que essa é eficaz. Ele fala, eu elevo a minha alma ao Senhor,
porque eu sei que Ele que vai me ensinar, Ele que vai me dar a direção. E mesmo que eu esteja, assim como o Davi, nesse oceano profundo, talvez nas trevas, eu sei que é o Senhor, em quem confio, que vai me fazer ouvir do amor, que vai me fortalecer, que vai erguer, que vai fortalecer a minha fé. Podem falhar, ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei.
por nos ensinar que nós podemos ir mais fundo. Nos ensinar que nós podemos saltar do nosso barco, saltar do nosso conforto e ir em direção a Ti, que Tu és o nosso guia, o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso protetor, que nos guia pelas veredas da justiça, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada vez mais entregar e descansar em Ti, entregar a Ti todos os nossos medos, todas as incertezas, todas as dúvidas, crendo que e sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E mesmo que não faça, o Senhor continua sendo esse Deus que nos sustenta, que nos guarda, que é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Seja louvado e exaltado o Teu nome, Senhor. E que todas as vezes que passarmos por alguma situação em que nós achamos que não tem saída, nós possamos olhar para Ti, clamar para Ti, saltar, Senhor, sobre as águas, sabendo que o Senhor está ali, que o Senhor está perto de nós, que o Senhor está no nosso barco, para dirigir, para direcionar as nossas vidas, assim como Davi pediu: Senhor, ensina-me aquilo que Tu queres, dá-me a direção, nos mostra para onde nós devemos ir, para que assim possamos glorificar o Teu nome, fazendo a Tua vontade, aquilo que agrada ao Teu coração, Senhor. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me, Senhor, guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ao Teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu. Glória a Deus, os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei,
fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Quero convidar você a orar nesse momento. Ore pela sua vida, pelo seu lar, pelo seu trabalho, pelas coisas que têm acontecido com você. Se há alguma dúvida no seu coração, você ore também, entregue ao Senhor. Deus é um Deus de respostas. O Senhor sempre está disposto a nos falar ao coração. Que nós então possamos abrir o coração nessa noite e a Ele entregar as nossas petições em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados. Querido Deus, nosso Pai amado, a Ti seja a glória e a honra, Senhor, em todo tempo e em todo momento. Estamos aqui, ó Deus, diante de Ti para adorar ao Teu nome, pois não há ninguém como o Senhor, ó Pai, digno de toda adoração, de todo louvor, um Deus em quem nós podemos confiar, ó Deus, um Deus que nos ajuda a caminhar a cada dia, Deus, um Senhor que jamais nos abandona. Obrigado, ó Deus.
Obrigado pela tua presença em nossos corações, aqui nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Deus amado, eu também quero nesse momento interceder por nossas vidas, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor Deus. São tantas as lutas, as dores, as dificuldades, aquilo que não compreendemos, ó Deus, muitas vezes, e gera dúvida ao nosso coração, que tenta de alguma forma, Senhor, nos entristecer ou nos abater e até mesmo nos afastar de Ti. Mas nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor fortaleça a cada um de nós. Fortaleça, Senhor, aqueles que estão cansados, aqueles que estão entristecidos. Coloque, ó Deus, nas Tuas mãos aqueles que desistiram de algo que o Senhor os prometeu. Senhor, segure cada um pelas Tuas próprias mãos, ó Deus, e nos ajude em nossa jornada, em nossa caminhada. Muitas vezes, ó Deus, queremos desistir, mas aí olhamos para Ti, ó Deus, e persistimos em nossa caminhada. Seja com esta igreja, Senhor, trazendo vigor, alegria, paz, vitória, Senhor, em todas as situações. Que possamos, ó Deus, vencer aquilo que está hoje, ó Deus, dominando muitas vezes o nosso coração e desanimando, ó Deus, a nossa alma. Que o Senhor Jesus possa estender a Tua mão sobre cada um aqui, ó Deus, também sobre cada irmão que não pôde estar aqui, Senhor, e ministrar, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a Tua obra em nosso meio, ó Deus. Faça-nos, ó Deus, despertar para a Tua vontade, para o Teu querer. Que possamos, ó Deus, deixar de lado a nossa própria vontade e nos enveredar, ó Deus, pelo caminho da vontade do Senhor, segurando sempre, ó Deus, nas Tuas mãos poderosas, pois sei, ó Deus, que são elas que nos sustentam em cada dia. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um de nós, ó Deus, aqui o momento em que saímos para trabalhar e depois, ó Deus, voltamos para a nossa casa. Guarda-nos e proteja-nos. Dá-nos, ó Deus, o pão diário, ó Deus, aquilo que necessitamos para o nosso sustento, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os celeiros das nossas casas, ó Pai. As compras que fazemos, ó Deus, possa render durante todo o mês, ó Deus, em nome de Jesus. Faça com que, ó Deus, nós possamos realmente manter-nos fiéis nos Teus caminhos, ó Pai, a cada dia, vendo, ó Deus, o Senhor trazer prosperidade, ó Deus, em todos os sentidos para a nossa vida. Mas, sobretudo, ó Pai, que esse lugar aqui seja um lugar de salvação, Pai. Lugar onde a Tua palavra é pregada, é ouvida e é aceita em nome de Jesus. Pai querido, que os moradores de Granjas Cabuçu possam se despertar, ó Deus, para a Tua palavra pregada, Senhor. E que, ó Deus, recebam esta palavra de bom grado, ó Pai, entregando as suas vidas a Jesus. Pai querido, se há alguma dificuldade, algum bloqueio, ó Deus, alguma situação que impede, ó Deus, o Teu agir, que caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Permita que a Tua palavra flua nos corações, nos lares. Abençoa, Senhor, os projetos que nós temos aqui, Senhor. Abençoe as nossas crianças, Senhor Deus amado, e suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Coloque-as, ó Deus, nas Tuas próprias mãos, ó Deus, sustentando essas crianças, livrando-as, ó Deus, do mal, livrando-as das lutas que elas atravessam muitas vezes dentro das suas próprias casas. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra ao coração de cada um de nós. Possamos, ó Deus, sair daqui cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, porque, ó Deus, ouvimos a Tua voz falar claramente ao nosso coração. Perdoa, Senhor, os pecados que cometemos. Se porventura, Deus, ainda aguardamos algum pecado cometido, o Senhor possa visitar a cada coração, Deus, e liberar perdão, Deus, em nome de Jesus. Não permita que nós, ó Deus, calemos diante do Senhor. Pelo contrário, ó Deus, queremos confessar as nossas culpas, ó Pai, diante de um Deus tão maravilhoso como é o Senhor. Queremos, ó Deus, alcançar o perdão do Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de qualquer pecado. É a minha oração, ó Deus, que eu faço agora em nome do Senhor Jesus e para a glória do Deus Pai. Amém, ó Deus. Amém.
meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, todo entregarei, todo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Amém. Deus seja engrandecido e louvado. Eu quero convidar você para que nesse momento abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. O texto também será mostrado aí na tela. Você também, se quiser, poderá acompanhar. Lucas 5, a partir do verso 12 até o 16, eu quero ler para você o texto quando diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isto a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunha. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Meus amados, quanto mais eu leio os evangelhos, mais eu fico encantado com aquilo que Jesus fazia. Cada momento, cada história, cada acontecimento, cada vida que era abordada, fazia parte de um plano geral que Deus tem para conduzir pessoas ao céu. Eu não tenho dúvida, meus amados, que Deus deseja que todos tenham uma oportunidade na vida para que possam tomar uma decisão positiva com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos assim uma meta, uma missão de testemunhar, de falar dele para cada pessoa que nós encontramos. Então, em toda a narrativa da vida de Jesus, que na verdade é um exemplo que deve ser seguido por cada um de nós encontramos a ação de Deus para favorecer o homem, para ajudar o homem. Se você perceber, é isso que nós temos falado aqui todas as quartas-feiras, quando homens e mulheres, por se encontrarem com Jesus, tiveram as suas vidas impactadas e transformadas. Eles jamais foram as mesmas pessoas depois de terem se encontrado com o Senhor Jesus. Nos dias de hoje, de uma maneira geral, pessoas querem Jesus. Eu não tenho dúvida que as pessoas estão sedentas por Jesus. O problema é que a sede das pessoas param no momento em que elas precisam mudar. Porque no momento em que elas precisam mudar, elas dão um passo atrás. Elas deixam de querer Deus para as suas vidas. Agora, como alguém pode querer Jesus e ao mesmo tempo não ter a sua vida mudada? Eu acredito que qualquer pessoa perderia tempo, perderia direção ao pensar dessa forma.
É por isso, meu amado, que eu quero desafiar você que jamais se encontre com Jesus, se de fato você não estiver querendo mudar algum aspecto, algum detalhe, alguma circunstância do seu viver. Nós não encontramos ao Senhor por acaso. O Senhor não vem em nossa direção por acaso. Aliás, Ele sempre está querendo encontrar-se conosco a fim de nos oferecer aquilo que cada um de nós precisamos para ter uma vida melhor. É assim, meu amado, que nós devemos estar mais do que atentos, porque pode ser que o Senhor hoje deseje não somente encontrar-se com você, mas mudar alguma coisa, mudar algo em sua vida. Então eu quero olhar esse texto aqui, meu amado, e entender que quem se prostra diante do Senhor encontrará aquilo que precisa para a sua vida, para o seu viver. Jesus estava descendo o Monte das Bem-aventuranças, quando encontrou-se com esse homem aqui do texto, o leproso. Ele, depois de ministrar tantas mensagens através desse que é chamado Sermão do Monte, depois de abençoar tantas pessoas de tantas formas, Jesus agora está se dirigindo para uma determinada cidade. Aliás, essa era a rotina do Senhor Jesus. Ele era um andarilho, ele andava pelas ruas, ele caminhava de um lugar para o outro, e a sua intenção era ministrar às multidões, mas sempre e em especial, sua missão maior era se encontrar pessoalmente com alguém em algum lugar, e ali destilar a sua compaixão sobre as pessoas. O amor do Senhor e a bondade dele era o combustível para o ministério que ele desempenhava enquanto aqui andou conosco. E assim, em todo momento, espera-se, portanto, ao ler os evangelhos, que Jesus se encontre com pessoas, que Jesus se encontre com alguém. E foi o que aconteceu aqui no texto que nós acabamos de ler. Um leproso, alguém rejeitado pela sociedade, que andava pelas ruas e de repente deu de cara com o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, era comum que leprosos, por conta da sua condição, sequer pudessem ficar na cidade. Eles moravam do lado de fora, e se alguém se aproximasse de um leproso, o leproso deveria gritar bem alto que ele estava impuro. Se você ver o relato lá de Levíticos capítulo 13, você vai dizer assim, você vai ler assim: quem ficar leproso, apresentando qualquer dos sintomas aqui mostrados, usará roupa rasgada, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Mas o que nós vemos aqui é que o homem estava dentro da cidade, e na verdade ele estava em frente a Jesus. Nós não sabemos se ele fez o que a lei de Moisés exigia, que nós lemos aqui no livro de Levítico, porém sabemos que ele se prostra imediatamente ao ver Jesus, e lhe pede aquilo que ele mais desejava naquele instante: ser curado. E nós vemos também que a continuidade do texto mostra que Jesus o atende. E então eu quero lembrar a você aquilo que acabei de afirmar há pouco: quem se prostra diante de Jesus encontra aquilo que precisa para a sua vida. Então você pode imaginar como essa história se aplica à sua vida, se aplica ao seu viver, sobre como você pode realmente ser tal como esse leproso, prostrado diante de Jesus, clamando pela sua vida e em seguida sendo atendido pelo Mestre. É o que eu gostaria que você então observasse no texto, e no que o texto está nos ensinando nessa ocasião. Porque o texto mostra, meus amados, que ao estar diante de Jesus, nós devemos aproveitar a oportunidade para nos prostrar e clamar. Prostrar e clamar é o que nós devemos fazer quando estamos diante de Jesus. O versículo 12 diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra,
E quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar-me. Ele se prostrou e rogou. Ele se prostrou e clamou. Geralmente as pessoas esperam que os favores venham até onde elas estão. Nós fazemos o mesmo com Deus, se você perceber. Entendemos que o Senhor sabe o que nós precisamos e por isso que Ele tem que vir ao nosso encontro. Meus amados, isso pode ser, de certa forma, até verdade, pois a Bíblia nos dá respaldo para dizer que em algum momento o Senhor também vem ao nosso encontro. No entanto, quando nós vemos as histórias bíblicas, quando nós vemos os encontros que há entre Deus, entre Jesus e o homem, elas nos ensinam algo diferente. Quando você lê, por exemplo, lá em Mateus capítulo 11, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Para mim isso indica, meu amado, uma tomada de decisão que nós precisamos ter, de ir aonde Jesus está, ao invés de ficar esperando que Ele venha em nossa direção. Ao se dar conta de que quem estava ali era Jesus, aquele homem leproso o trata como o Senhor da sua vida. Ele se prostra diante de Jesus, ele para a sua caminhada, ele para tudo o que está fazendo e coloca literalmente, pois essa expressão que nós encontramos aqui, o seu rosto no chão. Então não bastasse a sua condição tão humilhante causada por aquela doença incurável, aquele homem tenta se colocar ainda numa posição ainda mais inferior diante do Senhor. Prostrar-se era uma atitude não somente do físico, mas sim de uma atitude de submissão, de adoração, de reconhecimento de que quem estava diante dele era uma autoridade maior, era alguém superior a ele. Eu temo que nós, meus amados, de uma maneira geral, não atentamos desta forma para a presença de Jesus. Não olhamos para Jesus tal qual este homem aqui olhou, de que quando alguém está diante do Senhor, deve tratá-lo de fato como o Senhor da sua vida. Jesus não é o nosso parceiro, meu amado, Ele não é o nosso amiguinho, Ele não é o nosso coleguinha, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então a atitude, aliás a presença de Jesus deve causar em nós a sensação e a atitude, o comportamento de prostração, prostrar-nos diante do Rei dos Reis, deve causar em nós o desejo de sermos totalmente submissos a Ele, dominados por Ele e em todos os sentidos que a vida possa nos mostrar, mas que especialmente, que ao estar diante do Senhor Jesus e prostrar-nos diante dele, tal ação ou tal circunstância, é uma grande oportunidade para clamar ao Senhor. Então são duas coisas que ele fez aqui. Ele se prostrou, e deveria de fato se prostrar, mas ele também clamou. Às vezes, meus amados, nós estamos clamando, mas esquecemos-nos de nos prostrar. Ou quem sabe, nós nos prostramos e esquecemos-nos de clamar. Mas sabe, meu amado, que o clamor exige que nos prostremos diante do Senhor. E o que nós vemos aqui em seguida é que o Senhor está atento ao clamor que nós fazemos. O versículo 13 diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Tem vezes que pensamos que o Senhor não está prestando atenção em nossas vidas, em nossas dores. Quantas vezes nós imaginamos que Deus esqueceu-se de nós, tal qual o salmista em algum momento fala exatamente assim: onde estás, Senhor?
um sentimento humano de abandono, de deixar-nos de lado, de não se importar com as nossas angústias ou dores, de não se importar com o sofrimento que nós passamos na vida. Mas quando nós nos prostramos e clamamos, meus amados, eu não tenho dúvida que o Senhor não somente está disposto de vir em nossa direção, mas Ele também se compadece de nós. Veja o que Jesus fez com esse homem aqui, com aquele homem leproso. Ele estendeu a mão e tocou nele. Talvez isso em algum momento saia despercebido aos nossos olhos. A nossa leitura talvez seja superficial, mas, meu amado, tocar naquele tempo era inconcebível e até mesmo inaceitável, reprovável que alguém tocasse em um leproso. Porque tocar em um leproso naquela época era tornar-se tal qual ele, tão impuro quanto ele. Além disso, poderia não somente haver o contágio, que estou falando aqui no sentido espiritual, pois essa era uma visão que Israel tinha, mas também poderia haver o contágio daquela doença maldita e incurável. Ninguém se atreveria a chegar sequer perto de um leproso naquela época. Mas mesmo assim o Senhor Jesus, Ele se aproxima daquele homem, e não somente se aproxima, mas o toca. E quando nós olhamos para os evangelhos, em vários momentos, nós vemos Jesus tocando nas pessoas. E o toque de Jesus em alguém causava milagres. Talvez você se lembre como ele tocou nos olhos daquele cego, trazendo vista imediatamente a ele. Ou talvez daquele homem, daquela procissão que ia para o enterro de um rapaz, e ele tocou no caixão e aquele rapaz ressuscitou. Nós vimos há pouco, meus amados, algumas quartas-feiras atrás, que ele tocou na sogra de Pedro, e aquela mulher levantou-se da cama para a servir. Ele também, meus amados, pegou nas suas mãos aqueles 5 pães e 2 peixes, e quando ele o fez, dando graças, multiplicou para uma multidão. Então isso, meu amado, e tantos outros exemplos, me faz crer que o toque de Jesus produz milagres. Ao toque de Jesus, milagres acontecem. Eu creio que cada um, então, precisamos aqui do toque de Jesus em nossas vidas. Talvez você se lembre de um hino antigo que diz: tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. O leproso sentiu imediatamente o toque do Senhor. E também cada efeito que aquele toque produziu na vida dele. Imediatamente, o texto diz, foi assim, imediatamente, a lepra deixou o seu corpo, e aquele homem estava livre daquela maldição, porque Jesus se aproximou dele, e tocou na vida daquele homem. Agora, ao encontrar-se com Jesus, e ao receber aquilo que nós precisamos para a nossa vida, o texto sugere que nós devemos dar o nosso testemunho. Olha o que diz em seguida no versículo 14. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. O início desse versículo, meu amado, pode soar estranho para muitos de nós. Jesus fala para aquele homem não contar a ninguém o que aconteceu ali. É um contraditório ao que eu estou falando agora. É um contraditório ao testemunho. Ficar quieto é não testemunhar. Vai contra exatamente ao que eu vejo em seguida na parte 2 desse versículo. Porque Jesus diz para ele que, apesar de não dizer nada para ninguém, ele deveria seguir o que estava descrito na lei de Moisés e apresentar-se diante do sacerdote com sua oferta, e isso seria então o testemunho de vida, de cura daquele homem.
Então, eu não quero entrar muito no detalhe desse texto, no momento que estou aqui falando, mas eu quero destacar, assim, a última frase desse texto, desse versículo, para que sirva de testemunho. Eu creio que ninguém deveria sair da presença de Jesus da mesma forma como entrou. Não. Todos nós, meus amados, deveriam ser transformados ao estar na presença de Jesus. Mas o que eu vejo é que pessoas entram e saem da igreja, elas ouvem sermões e nada muda em suas vidas, elas fazem orações, elas até leem a Bíblia como se estivessem vendo uma televisão ou um jornal, e nada acontece na sua vida, acaba voltando para casa da mesma forma como esteve. Há pouco testemunho. E por que há pouco testemunho entre nós? A resposta é muito simples. Porque há pouca transformação. Porque se houvesse muita transformação, haveria muito testemunho. Quando há muita transformação, em seguida vem o testemunho, meu amado. Nós devemos contar a todos o que Jesus tem feito em nossas vidas, dos mínimos detalhes. Devemos anunciar, meus amados, para todos que estão por aí, que Jesus tem feito milagres em nosso viver. Devemos querer que todos saibam sobre como Jesus tem mudado a nossa vida, tem mudado a nossa forma de ser. A igreja precisa saber, o mundo precisa conhecer a obra de Jesus em nossas vidas. Então Jesus orienta aquele homem a ir até o sacerdote para testemunhar, para se certificar que o milagre aconteceu em sua vida. Esse texto aqui narra um ritual que deveria ser feito com base na lei do Antigo Testamento. O sacerdote iria examinar o ex-leproso para ver se nele haveria alguma indicação de que a lepra ainda estava ali. E se não houvesse qualquer indicação da lepra, o sacerdote declararia aquele homem puro. Ele antes era impuro. Vá ao sacerdote, porque ele vai mostrar que você está puro, e esse será o seu testemunho. Meus amados, nos dias de hoje, na época do Novo Testamento, do advento de Jesus, Jesus se tornou sacrifício por cada um de nós. É por isso que nós devemos, meus amados, testemunhar daquilo que Ele fez por cada um de nós. Nós não precisamos fazer como o leproso fez, ir se apresentar diante do sacerdote, mas devemos fazer algo muito mais além, que uma vez estando diante de Jesus, e Jesus causando em nós o impacto que Ele causa quando nós estamos prostrados e clamamos diante dEle, falar do que Ele fez e continua fazendo por cada um de nós. Jesus é o sumo sacerdote, diante de quem nós nos apresentamos, e Ele, meu amado, é quem declara a nossa vitória. Ele é quem declara o milagre que Deus faz em nossas vidas. Pois bem, o texto você já entendeu, mas eu quero concluir com algumas verdades que nós aprendemos através dessa história. A primeira verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, repito, ninguém merece estar na presença do Senhor. Nenhum de nós merecemos. A santidade e a bondade do Senhor são incompatíveis com os nossos comportamentos, com a nossa atitude, com o nosso proceder. Nada que alguém faça fará de você uma pessoa merecedora de estar na presença do Senhor. Essa é uma péssima notícia, mas ela é seguida de uma ótima notícia, que apesar disso, meu amado, o Senhor nos chama para perto de si. O Senhor deseja estar mais perto de nós. Agora, o que nós devemos fazer quando estamos na presença do Senhor? Primeiramente, nós devemos, como vemos aqui no texto, nos prostrar. A presença do Senhor exige de nós uma vida de submissão, meu amado.
Muitos de nós não queremos viver debaixo do senhorio de Jesus. Achamos que a conversão ou a graça nos dá a liberdade de fazer o que nós quisermos, mas na verdade a presença do Senhor exige de quem nele crê uma submissão incondicional. Uma submissão que aquele leproso entendeu bem, e por isso logo prostrou-se diante do Senhor, logo se humilhou diante do Senhor dos senhores, e assim, meu amado, eu e você também devemos estar prostrados diante do Senhor, porque prostrados diante do Senhor, e tão somente quando estivermos prostrados, é que nós podemos levantar o nosso clamor. Não clame antes de prostrar-se perante o Senhor. Mas ao prostrar-se, clame, porque Ele ouvirá a você. O leproso, meu amado, aproveitou a oportunidade que teve para pedir ao Senhor aquilo que ninguém poderia dar-lhe, aquilo que ele necessitava em sua vida. Mas entendeu que antes de qualquer coisa, ele deveria estar prostrado diante do Deus, dono da vida. Quem sabe não seja isso que você precisa hoje. Embora ninguém mereça estar perante a presença do Senhor, o Senhor nos abre um canal entre nós e Deus, dizendo: pode vir, porque esse é o caminho. Pode vir, porque essa é a condição. Prostre-se e clame ao Senhor. Então esse é o primeiro destaque que eu dou para o texto. Nós não merecemos estar, mas Jesus cria uma condição para estarmos na presença do Senhor, e assim possamos prostrados clamar ao nosso Senhor. A segunda questão que eu trago nesse texto, que eu vejo nesse texto, é que hoje mesmo, cada um de nós podemos receber o toque de Deus em nossas vidas. Todos nós podemos receber o toque do Senhor. Quantos de nós não nos desviamos das mãos do Senhor em algumas vezes? Quantas vezes nós, às vezes até sem intenção alguma, nós nos afastamos dele e não experimentamos o milagre que ele tem preparado para a nossa vida. Aquele leproso, meu amado, aliás, o Senhor Jesus, quando tocou naquele leproso, mostrou algo importante pelo qual eu e você precisamos atentar nessa noite, que na cruz do Calvário, Jesus se fez maldito por cada um de nós. Na cruz, era como se ele se tornasse o leproso. Na cruz, ele levou os nossos pecados sobre si mesmo. Você lembra talvez o que o profeta Isaías certa vez disse? Ele disse: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado entre os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Além disso, a Bíblia menciona que Cristo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meu amado, não há nada maior que nós precisamos ao ser tocados por Jesus, a não ser que nos vejamos livres da maldição do pecado. O toque de Jesus nos liberta. Tal qual Jesus tocou naquele leproso, Ele também hoje toca em nossos corações, nos leva, meus amados, ao arrependimento de vida, nos leva à confissão dos pecados, nos leva ao perdão que Ele preparou para cada um de nós. O toque de Jesus faz isso em nosso viver. E por fim, meu amado, eu convido você e desafio você a contar a todos o milagre que um dia Jesus fez por você. Eu não estou falando somente no milagre da conversão, esse, sem dúvida, é algo tremendo. Mas eu creio que cada vez que Jesus toca em nossas vidas, um milagre acontece, como aconteceu na vida daquele leproso. Então, testemunhar ao mundo aquilo que Cristo fez por nós é a nossa obrigação. E se você for ver, essa era uma das características da igreja de Jesus.
E nós precisamos, meus amados, dar continuidade ao testemunho que estava presente naquela igreja fundada por Jesus com seus apóstolos e que permanece ainda em nossas vidas. Devemos sair como aquela igreja saiu, dizendo a todos que Jesus tocou em nossas vidas e que, portanto, um milagre aconteceu em nosso viver, que algo extraordinário veio sobre nós, porque assim, meus amados, nós fomos abençoados, também outros possam ser abençoados da mesma forma. O leproso foi abençoado, nós somos abençoados e tantos mais podem ser abençoados. Um toque de Jesus fez um milagre acontecer. E eu quero orar por você nessa noite. Toda a história bíblica há um direcionamento espiritual. É quando nós compreendemos que o que aconteceu naquela época, ele é transferido para hoje, e a leitura que nós fazemos deve apontar para a cruz de Cristo Jesus. Nós não merecemos, mas recebemos Jesus. Nós precisamos nos prostrar diante dele, e prostrados, clamar. Nós precisamos do toque de Jesus em nossas vidas e devemos testemunhar do que o toque de Jesus causou sobre nós. Eu não sei em que fase dessa história você está, se você precisa prostrar-se e clamar, ou se você já fez isso e agora precisa simplesmente que Jesus o toque, ou se Jesus já tocou na sua vida e já fez um milagre. E o que falta é você sair por aí testemunhando. Qual é a fase que você está? Eu não sei. Mas eu quero orar mesmo assim por você. Vamos orar, meu amado. Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas e pelos milagres que o Senhor já causou em nosso viver. Prostrado diante de Ti, Senhor, eu quero clamar. Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então eu venho aqui, ó Deus, clamar ao Senhor, prostrado diante do Senhor. E quem sabe, ó Deus, o Senhor possa hoje tocar em nossa vida de uma forma muito especial. Precisamos do Teu toque, precisamos do Teu milagre, precisamos que algo aconteça. Estamos caminhando, ó Pai, com muita dificuldade, tropeçando nas próprias pernas, cometendo um erro aqui e outro ali, Senhor, sendo presunçosos muitas vezes, orgulhosos também, e nunca, Senhor, dando o braço a torcer que a única pessoa que precisa mudar somos nós mesmos. Mas faça um milagre em nós nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos testemunhar para todos dos Teus feitos grandiosos em nós. Tenha misericórdia e abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo diferentes é o meu coração, diferentes é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferentes é o cada dia mais experimentar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, nos aproximar do Senhor, tocar o Senhor e ser transformados por Ele. Com uma oração silenciosa, estamos despedidos.